Alegria, alegria, felicidade. Hoje é 13 de setembro de 2023. Eu estou há 4 dias do aniversário da minha filha mais nova, nossa bebezinha de 5 anos, que vai fazer 5 anos no dia 17. Mas eu estou aqui passando para falar de um outro tema, um tema muito importante, um tema sério que eu estou batizando aqui como que saco, e eu vou dizer o porquê. Quanto, quantas vezes a gente já não ouviu na nossa vida que saco, aquela revolta interna porque papai e mamãe mandou fazer alguma coisa, ou a vida está nos pedindo alguma coisa quando você está na fase mais adulta. Mas antes de falar exatamente qual é o porquê do tema de hoje, talvez o tema mais importante, né, que eu trago dentro do meu ser, e essas lives ou essas representações, essas reflexões são do meu mais íntimo ser, analisando, vivenciando, e trago a experiência vivida ao longo da minha vida. Então, enquanto contador, enquanto terapeuta, quantas vezes eu não vivi esse momento do que eu vou falar? E aí, às vezes, a gente não sabe lidar com ele. Mas até que a gente não deve se omitir, porque é um tema tabu, né? Embora o tema suicídio seja um assunto delicado, ele não pode se tornar um tabu. Então, é esta a chamada de decisão, e às vezes começa tudo por aí. Mas antes de comentar um pouquinho, de fazer as minhas reflexões, deixar aqui a minha contribuição, o que eu quero dizer é o seguinte: se inscreva no meu canal no YouTube, no Instagram, no Face. Mande aviãozinho para os amigos. É importante se inscrever, porque o YouTube, o algoritmo nesse mundo digital, vai entender que essa mensagem faz sentido e vai propagar essas ideias. Então eu conto com você, tanto no YouTube quanto no Instagram. Peço essa gentileza para que você propague essas ideias. E aí, o que eu quero... Qual é o tema de hoje? Que saco! Mas o que é isso? O que é saco? É aquela revolta interna, né? Eu não sei se eu estou xingando meu pai, minha mãe, o meu colega, o meu chefe, não sei o quê, porque ele manda, porque ele é autoritário. Mas será que eu não estou falando com a minha criança interior? Eu realmente não gosto, tá, de algumas datas comemorativas, a repetição, porque exige, e talvez seja uma coisa que eu mesmo como terapeuta tenho até que tratar, né? Mas está ligado a marketing, como tudo isso foi criado. Por exemplo, Dia dos Namorados, pai, mãe, uma enxurrada de marketing. Mas enfim, é só uma reflexão minha. Mas quando se fala de temas relacionados a movimentos, eu tiro o meu chapéu. E no caso aí do Setembro Amarelo, vou contar um pouquinho como isso começou. E é uma história verídica, né? E aí eu peço para que todo mundo também dá um Google aí e procure exatamente a história, né? E tudo começou lá em 1994, quando um jovem de 17 anos, o Mike M., cometeu suicídio. E ele tinha um Mustang 68 amarelo. E aí, lá no dia do velório, os pais dele decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas. E aí começou mais tarde a virar um movimento. Mas eu peço para vocês estudarem toda a origem, e aí foi propagando. O que eu quero dizer?
como tudo isso começa? Começa com o auto-isolamento, com a auto-exclusão. Começa com bullying também. Ela pode começar de várias maneiras. Ela pode começar dentro da casa, fora da casa. Mas se você começa a se auto-excluir, ainda mais hoje em dia, as pessoas não saem mais do quarto, se trancam e aí não querem, não vou participar de uma festa de aniversário da família ou de um encontro de família, ou começa a se distanciar. Isso é autoexclusão. Isso não é normal. Né? Então, se você troca o encontro de família por uma viagem, conhecer um lugar diferente, alguma coisa, seja lá o que for, beleza. Ninguém está dizendo que você é obrigado a participar das festas de família, mas se você fica lá dentro da sua casa, fechado, enfim, isso é uma exclusão. E aí, talvez você, em sã consciência, começar a olhar para dentro. Será que eu estou agindo corretamente? Então, esses movimentos, e eu acredito muito na causa dele, porque de uma maneira consciente ele provoca essa reflexão. Ele traz à tona um tema. E às vezes de tudo começou. E eu vou contar mais pra frente a minha experiência ligada a esse tema. E às vezes por muito tempo eu mesmo me calei, me fiquei quieto, mas eu acho que quando a gente toma consciência, quando a gente abraça um caminho, você começa a perceber a sua real função no mundo, que é o quê? Propagar as suas ideias naquilo que você realmente acredita e começar a ajudar as pessoas. E aí você ajuda as pessoas com uma fala, com um toque. E aí é fazer realmente aquele convite, olha, procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure uma associação. A A é uma delas. E ela previne isso. Porque a ideia é prevenir. Na verdade, dinheiro, pílula, pode ter remédios aí para diminuir essa ansiedade, mas não cura. O que cura é aqui dentro. Cabeça, aqui dentro, no coração. Então, a minha chamada de atenção é olhar para a criança interior. Por que ela está ferida? O que ela sofreu? Na sua memória e na sua ótica. Principalmente na primeira infância. Então você, quando adulto, faça um exercício, olhe para dentro. Como é que aquela criança interpretou o mundo? Ela nasceu, cresceu num ambiente inseguro do ponto de vista físico, das primeiras necessidades, na carência, na sobrevivência. Qual foi a pressão que ela sofreu? Então acolhe essa criancinha, olha para ela, esta criança que está ferida. Olha para a sua família, para os entes queridos, para os colegas de relacionamento, colega de trabalho, e comece a questionar sim, e oferecer um ombro amigo, recomendando que procurem um tratamento. Todos nós, o nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Então ele pode fazer essa mudança, basta eu querer. Então, a depressão é causada por uma angústia da criança ferida, aquela criança interior que está dentro de você. E aí você pode virar uma máquina quando adulto, mas e aí? Como é que você olha para isso? Quando o adulto é provocado, no caso de uma falência, uma perda de casamento, a perda de um ente querido, e aí você vive em luto o tempo todo, a vida, ela é dinâmica. Sentimentos, a gente tem que sentir. Em outros vídeos eu já falei sobre isso, tem vários autores. A criança pega tanta coisa, por quê? Porque os neurônios estão na mão, ela vai lá no tato. À medida que você cresce, eles vêm
para a cabeça, e aí você cria consciência. E nós adultos saudáveis, a gente tem que começar a olhar para isso e perceber e oferecer ajuda. Oferecer realmente ajuda. É um tema que eu diria que é de saúde pública. Eu posso citar aqui sem me alongar. Eu tive 3 casos fatais de pessoas queridas na família. Na família. Histórico de pai, filho, uma outra pessoa, enfim, que não conseguiram encontrar esta saída, esta ajuda. Então, falar do tema, provocar esse tema, ainda que ele seja delicado, mas ele começa a provocar uma reflexão. Porque todos nós temos o nosso diálogo interno. Eu, quando estou falando aqui, você que está aí me ouvindo, ou no Instagram, no YouTube, você está fazendo o seu julgamento. Pode até estar me xingando, enfim, me criticando. É o direito que cada um de nós temos. E não tem nada de errado nisso. Mas a repetição, o padrão, a continuidade disso faz mal para a gente. A gente pode se tornar um agressivo, não só agressivo físico, mas nas palavras, o ego. Então a gente precisa começar a olhar e oferecer um ombro amigo. Olhar para a criança interior. Estou nessa pegada mesmo. Se você pensar tudo que você criticar no outro, está dentro de você. Em qualquer área, no trabalho, no relacionamento particular, em tudo. Então, falar um pouquinho desse tema é começar a perceber os sinais. Quando eu me afasto de tudo e de todos. Isso acontece até de uma maneira silenciosa. Seja lá o motivo que for, pela falta de perspectiva, seja por problemas financeiros, dos cases que eu te falei agora há pouco, de família, embora são condições sociais completamente diferentes, nenhum tinha um problema financeiro, porque o que vem na cabeça, a gente fala, não, a pessoa estava com um monte de dívida e tal. Não tem nada a ver com dinheiro. Aliás, nos casos, muito pelo contrário. Então, nós, enquanto pai e mãe, a gente precisa começar a perceber sobre isso, falar sobre isso, provocar este tema. E a minha fala, talvez que começou do meu subconsciente, quem acompanha ou me acompanha há mais tempo, percebe que eu falo alegria, alegria, felicidade. Porque talvez, lá na minha infância, eu passei boa parte dela sozinho. Criança não fala sozinho? Quem não falou, hein? Quem não fala? E hoje eu tenho uma bebê, a gente começa a perceber mais. Os mais velhos, talvez eu não tenha percebido tanto. Então, cada um de nós temos um mundo. Só que tem que ter um equilíbrio. E os tratamentos terapêuticos, psicológicos, psicólogo, visa exatamente criar um equilíbrio. Porque o mundo físico é aqui. Ainda que nós estejamos vivendo a terceira dimensão, estejamos aí na quarta, atropelando, outros já estão na quinta, mas estamos aqui nesse plano físico. E aí, a grande provocação de hoje e o do tema é que saco. E às vezes é a palavra que a gente ouve, né? E aí a criança, o adulto, ou a criança interior que está dentro do adulto fala, que saco, você não me deixa em paz. Quem nunca ouviu isso? Óbvio que tudo tem um limite, né? Tudo tem um certo limite.
E aí? Vamos propagar mais essa ideia? Vamos discutir mais esse tema? Vamos oferecer um ombro amigo? Vamos indicar um tratamento? Existe sim cura para tudo. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a autocura. Quando eu tenho fé, quando eu acredito na minha essência, na minha missão, na nossa missão, o que nós estamos fazendo aqui. E aí a gente vai por um mundo diferente. Convido você a se inscrever no meu canal, no Instagram, no YouTube, e venha comigo. Siga aí, GPS Mental, Guia da Prosperidade e Saúde Mental. Alegria, alegria, felicidade, bom dia!